São consideradas deficiências dentro da odontologia: AIDS, hepatites virais, tuberculose, diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, anemia, transtornos alimentares, autismo, demência, transtornos psiquiátricos, síndrome de Down, leucemia, pacientes transplantados, câncer de cabeça e pescoço, deficiências visuais e auditivas, hemofilias, epilepsia, cardiopatias, miastenia graves, AVC, paralisia cerebral, Parkinson, usuários de drogas e álcool e lúpus eritematoso. Porém, hoje abordaremos apenas as 10 deficiências mais frequentes. De acordo com a OMS, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Na odontologia, o paciente especial compreende todo usuário que tenha uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, o que impeça de ser submetido à consulta odontológica convencional. Para atendê-los, muitos detalhes precisam receber atenção especial, principalmente no que diz respeito à redução de fatores de estresse. A síndrome da imunodeficiência humana, AIDS, é causada pelo vírus HIV e leva à perda progressiva de imunidade, ao provocar queda na taxa de linfócitos, célula muito importante para o sistema imunológico. Quanto mais a doença avança, mais o paciente se torna suscetível a infecções. Os primeiros sinais clínicos da doença podem incluir manifestações bucais como candidíase oral, mais conhecida como sapinho, doença periodontal e ulcerações. E por isso o cirurgião dentista deve estar atento. É necessário o requerimento da lista de medicamentos em uso pelo paciente e de um hemograma, exame que avalia as células sanguíneas no organismo. Caso a contagem de plaquetas seja inferior a 200.000 células por milímetro cúbico de sangue, o procedimento odontológico é contraindicado. Também vale relembrar que o vírus da doença é transmitido por meio de agulhas ou bisturis não esterilizados, e por isso o cirurgião dentista deve manter a higiene dos instrumentos. Tomando todos os cuidados, o atendimento a um paciente com HIV positivo é totalmente possível, sendo as únicas barreiras a desinformação e o preconceito. Diabetes mellitus. A diabetes é um grupo de distúrbios metabólicos que resulta em níveis elevados de glicose no sangue devido à falta de insulina no organismo. Durante o atendimento odontológico, é necessário avaliar a taxa atual de glicose no sangue do paciente. Se estiver acima de 200 mg, o tratamento deve ser adiado. Pacientes diabéticos apresentam maior risco de desenvolver doença periodontal, principalmente gengivite e periodontite, e para preveni-las, devem-se recomendar bochechos com fluoreto de sódio. Os sinais vitais do paciente devem ser monitorados durante todo o atendimento, pois crises de hipoglicemia e hiperglicemia podem ocorrer a qualquer momento. O cirurgião dentista também deve estar atento às características como hipossalivação, xerostomia e hipocalcificação do esmalte. A demência é uma desordem causada por um declínio de cognição, causando impacto na independência do paciente. O principal tipo de demência é a doença de Alzheimer, que destrói a memória e outras funções mentais importantes. Geralmente, pacientes dementes apresentam higiene bucal deficiente, hipossalivação causada por medicamentos, aumento da prevalência de gengivite, periodontite, cárie e lesões de mucosa, como candidíase oral, mais conhecida como sapinho. Também apresentam uso contínuo de próteses de qualidade questionável e sem interrupção durante o sono e dificuldade mastigatória. Durante o atendimento, a consulta deve ser curta e objetiva, com instruções claras e repetidas, e a lista de medicamentos do paciente deve ser requerida.
Conforme a doença evolui, o paciente apresenta cada vez mais dificuldade de verbalizar a dor e, por isso, o seu comportamento deve ser observado. Contorção do rosto, aumento do fluxo salivar, inquietação, não cooperação para realizar as atividades e até mesmo delírio são possíveis sinais de incômodo físico. Pacientes dementes quase sempre repetem perguntas e o cirurgião dentista jamais deve dizer "eu já te disse isso", pois aumenta o sentimento de confusão. O contato visual também é muito importante, assim como a presença do cuidador do paciente, segurando as suas mãos para diminuir a ansiedade e o estresse. O autismo é um problema psiquiátrico que costuma ser identificado na infância, entre 1 ano e meio e 3 anos, embora os sinais iniciais às vezes apareçam já nos primeiros meses de vida. O distúrbio afeta a comunicação e capacidade de aprendizado e adaptação da criança. Os autistas apresentam desenvolvimento físico normal, mas eles têm grande dificuldade para formar relações sociais ou afetivas e dão mostras de viver em um mundo isolado. Mal de Parkinson. Doença que afeta o sistema nervoso central, responsável pelos movimentos, causando extrema rigidez muscular e tremores que, quando afetam as mãos ou a face, impedem o paciente de realizar uma adequada higiene oral por conta própria, levando a altos riscos de cárie e doença periodontal. Além disso, a mastigação se torna difícil e o uso de próteses dentais causa desconforto. Durante a consulta odontológica, os músculos da mastigação e a língua tremem excessivamente, fator que pode também se manifestar em diversas áreas da cabeça. O cirurgião dentista deve aconselhar o uso de próteses removíveis, assim como utilizar a saliva artificial para repor a hipossalivação e recomendar maior ingestão de água. Muitos pacientes com Parkinson optam pelo tratamento domiciliar, pois sua locomoção é muito trabalhosa. Em relação à higiene, podem-se recomendar escovas elétricas ou de cabo largo e grosso. Paralisia cerebral. Causada pela falta de oxigenação no cérebro, faz com que o órgão se desenvolva de forma anormal, gerando diversas desordens de movimento e postura, o que provoca limitação na execução de tarefas. Os prejuízos são motores, intelectuais, de aprendizado, de comunicação e também de comportamento. Os membros superiores geralmente apresentam movimentos involuntários e, por isso, a higiene bucal do paciente fica deficiente. Há também a ocorrência de espasmos, relaxamento muscular anormal, retração labial, mordida aberta, bruxismo, dificuldade de deglutição e descontrole da musculatura orofaríngea. A cárie e as doenças periodontais se fazem muito presentes. Logo, o cirurgião dentista deve acompanhar o paciente desde a infância, recomendando escovas dentais de cabo longo e elétricas e também a presença indispensável de um fio dental especial. Durante o atendimento, devem-se usar abridores de boca para evitar ações involuntárias da mandíbula, assim como não realizar movimentos bruscos e repentinos, pois podem ativar o reflexo do paciente. Uma técnica muito importante é a dizer, mostrar, fazer, de forma rápida e capaz de criar um vínculo afetivo, principalmente de confiança, pois se o paciente não se sentir seguro, tende a apresentar comportamentos agressivos de autoproteção. Nem sempre a consulta tem que ser realizada na cadeira odontológica. Muitas vezes pode ser feita na própria cadeira de rodas do paciente, sempre procurando uma posição adequada com auxílio de almofadas e que não provoque exaustão muscular. A síndrome de Down é a causa genética mais frequente de retardo mental, resultante da presença de um cromossomo extra no par 21. Os indivíduos afetados apresentam olhos amendoados, rosto arredondado, mãos menores e comprometimento intelectual. Durante o atendimento odontológico, o tempo da consulta deve ser o menor possível. A lista de medicamentos do paciente deve ser requerida pelo cirurgião dentista e se deve prestar atenção a possíveis evidências de maus tratos, abandono ou negligência.
A verbalização deve ser contínua, com controle de voz e uso da técnica. Dizer, mostrar, fazer. A orientação sobre higiene bucal é muito importante, observando a quantidade de flúor na pasta de dente, pois há risco de o paciente engolir. Há um atraso comum da erupção de dentes. A mandíbula e a cavidade bucal podem ter dimensões reduzidas, e as doenças periodontais são frequentes e evoluem de forma rápida, assim como os problemas de oclusão, mordida cruzada e hipotonia muscular, que dificulta a fala, a mastigação e a deglutição. Em caso de bebês, a primeira avaliação bucal deve ocorrer antes dos 3 meses de vida, e a higiene bucal pode ser realizada com tecido limpo, de gaze molhada com água filtrada. A cabeça do paciente deve ser apoiada no momento da escovação, evitando a extensão excessiva do pescoço, e exercícios com a espátula de madeira e de estimulação digital do palato deve ser feito várias vezes ao dia. Muitas vezes, junto ao tratamento fonoaudiológico, o paciente precisa utilizar PPM, placa palatina de memória, para adequar o posicionamento da língua e do lábio superior. A relação entre doutor e paciente sempre deve ser de confiança e segurança. O atendimento dos portadores de síndrome de Down no ambiente do consultório odontológico requer alguns cuidados. Eu diria que o mais importante para o profissional cirurgião dentista é estar aberto a receber esses pacientes especiais de uma maneira individual. Primeiramente, identificando as limitações e as condições de cada um desses indivíduos. O profissional saber cativar o síndrome de Down, fazer aquele feeling, né? Aquela sinergia em que possa sentar na cadeira, abrir a boca e permitir que o profissional trabalhe com ele. O consultório odontológico não necessita ter nenhum tipo de estrutura especial ou específica para estar recebendo síndrome de Down. Porém, o profissional precisa sim ter uma abordagem diferenciada, uma abordagem especial, muitas vezes semelhante à abordagem utilizada na odontopediatria. Então, depende do profissional para que ele crie esse feeling entre ele e o paciente, para que daí então possa haver o atendimento. Em termos anatômicos, a gente sabe que algumas características são diferenciadas, principalmente o tamanho da língua e algumas alterações da anatomia e estrutura dental. E a doença periodontal é muito comum, né? E acaba sendo uma das principais ocorrências aqui a nível do tratamento odontológico. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre os pacientes portadores da síndrome de Down e com isso que você, cirurgião dentista, esteja aberto e o seu consultório e o seu conhecimento com mais condições de estar recebendo esses pacientes especiais tão carinhosos, tão queridos e amorosos. Atendimento odontológico para pacientes com necessidades especiais que precisam de atenção diferenciada durante o tratamento, seja por limitação física ou comportamental ou ainda por cuidados pré e pós-cirúrgicos. Entra nessa especialidade todos os pacientes que necessitam de uma atenção diferenciada, uma abordagem diferenciada no atendimento odontológico, seja no manejo ou nos cuidados pré-cirúrgicos. A Maria Margarida tem 15 anos e já está adaptada ao tratamento dentário. É muito importante porque um paciente com deficiência, ele não pode higienizar a cavidade bucal e as bactérias da boca vão para a corrente sanguínea, pode agravar a saúde geral dele. Vamos no dentista? Vamos olhar teu dente? Vamos ver se tem ai no dente? Então coloca o cinto para nós ir. Põe cinto. Coloca o cinto. Muito bem. Muito bem. Onde dói? Vamos abrir o bocão bem grandão para ela pegar, tá? Ok? Vai. Bem grandão. Bem grandão. Ei. Bem grandão. Titia só vai olhar. Só olhar. Bem grandão. Tá coçando a perna, eu acho. Abre bem grandão. Abre, isso. Aí o brinquedo tá ajudando a filtrar um pouco esse momento. Então um beijo na doutora Beatriz. Pipo, um beijo. Um beijo. Pipo, beijo. Vamos lá? Então tchau. Cardiopatias são doenças de origem congênita ou adquirida, nas quais há anormalidade da estrutura ou função do coração, provocando um fluxo sanguíneo alterado na região.
O cirurgião dentista deve avaliar os sinais vitais e aferir a pressão arterial do paciente antes de toda consulta, assim como estimular os cuidados com sua higiene oral, uma vez que a bactéria gerada nas atividades diárias pode chegar ao coração por meio da corrente sanguínea, apresentando riscos de endocardite bacteriana. Pacientes que sofreram infarto também não devem ser atendidos antes de 6 meses desde o incidente. O uso de anestésicos deve ser sem vasoconstritores e o cirurgião dentista deve estar preparado para surtos de angina pectoris e de hipertensão arterial, que podem ocorrer a qualquer momento. A leucemia é um câncer sanguíneo maligno que causa proliferação descontrolada de glóbulos brancos doentes, fazendo-os substituir glóbulos brancos saudáveis e cair na corrente sanguínea sem possuir capacidade de defesa, o que compromete o sistema imunológico e torna o paciente mais suscetível a doenças. A quimioterapia e a radioterapia quase sempre são os tratamentos de escolha para a doença, mas causam inúmeros efeitos colaterais. O foco do cirurgião dentista é eliminar focos de infecção bucal, visto que podem se espalhar a todo o corpo pela corrente sanguínea e comprometer ainda mais o sistema imunológico. Radiografias de toda a boca devem ser solicitadas e o uso de fluoretos devem ser instruídos na higiene bucal. Um hemograma recente deve ser apresentado ao cirurgião dentista a cada consulta e a contagem de plaquetas precisa estar acima de 40.000. Acima de 20.000 plaquetas, a higiene pode ser feita com escova extra macia e fio dental. Abaixo de 20.000, apenas com gaze ou esponja. A quimioterapia e a radioterapia também afetam as mucosas do corpo e então surgem mucosites, cujo tratamento é paliativo, podendo ser feito com compressas de gelo e chá de camomila gelado. O principal tratamento é a radioterapia, que pode ou não estar associada à quimioterapia e à cirurgia para a remoção do tumor. Os efeitos colaterais, no entanto, são potentes: mucosite, dermatite, xerostomia, perda do paladar, disfagia, trismo e cárie de radiação. O cirurgião dentista deve acompanhar todas as fases de radioterapia contra o câncer, solicitando exames radiográficos, instruir e motivar quanto à higiene oral, uso de fio dental, escova de dente macia e creme dental fluorado, uso de flúor gel neutro 1% por 4 minutos, ou bochecho com flúor 0,05 3 vezes ao dia em caso de cárie de radiação. Orientar uma dieta baseada em alimentos mais macios e fáceis de engolir, como sopas, purês, gelatinas e iogurtes, evitando alimentos ácidos e quentes. Aconselhar o paciente a manter uma garrafa de água sempre à mão, molhando constantemente a cavidade bucal, e não é aconselhado o uso de aparelhos ortodônticos. Em caso de mucosite, fazer bochechos com bicarbonato de sódio ou leite de magnésia 5 vezes ao dia. E em caso de trismo, introduzir exercícios de relaxamento mandibular e massagens, além de exercícios de abertura e fechamento bucal. Dessa forma, é essencial para o cirurgião dentista conhecer as muitas deficiências e saber como praticar a devida conduta odontológica em cada uma delas. Olá, eu sou a Ariane Seifert, estudante de odontologia. Hoje o assunto é sobre os pacientes especiais. Vocês sabiam que os pacientes especiais apresentam muitas limitações quanto à higiene bucal adequada? Por isso, o cirurgião dentista deve orientar quanto a essa etapa tão importante e ainda prestar atenção em diversos outros detalhes. Vou mostrar para vocês a escova mais indicada para os pacientes deficientes. Ela possui o cabo comprido e largo, isso facilita o manuseio. E para casos mais intensos, você pode também usar a escova elétrica. Como muitas vezes as capacidades motoras do paciente especial são prejudicadas e os músculos apresentam cansaço com maior facilidade, o ideal é praticar 10 atos de escovação em cada arcada e fazer uma pausa, repetindo até que toda a boca esteja higienizada.
Agora que você já conhece a escova ideal, eu vou mostrar qual a melhor maneira de escovação para esses pacientes. A gente começa pela vestibular, fazendo bolinha até chegar ao central. Daí começa pela vestibular do outro lado da arcada. Depois, trenzinho na oclusal. E por fim, vassourinha no palato. Isso em toda a arcada superior e inferior. O dentifrício mais indicado é que contém flúor, porém os pacientes com síndrome de Down podem engolir a pasta. Por isso, é indicado que um responsável fique sempre atento. Agora vocês já sabem como ficar atentos à saúde bucal desses pacientes tão especiais. Esperamos que tenham gostado. Obrigada!